Nossa Senhora não fez isso. Nenhum santo fez isso. Se embelezou, se privou de estar perto da pessoa doente, se trancou dentro de um quarto e que o resto se vire. Cada um por si, Deus por todos. Isso não é exemplo de cristão. Um cristão não faz isso. Um cristão, na verdade, ele se doa. Bem ao contrário do que estão fazendo hoje em dia. Fechando as igrejas e abrindo os bancos. Proibindo as pessoas de tomar o Santíssimo Sacramento e enfileirando pessoas para receber cesta básica. Lá não tem doença? Na caixa para receber dinheiro, lá não tem doença? Na igreja não, na igreja pode se passar doença um para o outro. Não dá o Santíssimo na boca porque passa doença. No dinheiro pode pegar, no Santíssimo não, no Santíssimo um passa doença para o outro. O Deus de vocês não é o nosso. O nosso Deus é aquele que ressuscitou e dá a vida. Ele não dá a morte. Morte dá esses que prendem as pessoas dentro de casa com a desculpa dessa doença maldita que veio da China. Queiram ou não, veio da China, comunista. E fechou todas as igrejas, isolou todos os idosos. Isso é maligno. Isso é doentio, está matando as pessoas de depressão. E está matando os outros. Está matando Deus dentro dos outros porque a caridade acabou. O amor acabou. Quantas pessoas na Páscoa ficaram sem visitar suas famílias? Quantos avós estão sem ver os netos? Quantas crianças estão sem os avós que amavam? Por quê? Porque os comunistas chineses espalharam a doença e agora não pode nem rezar na igreja. E muitos cristãos estão se acovardando, deixando de visitar os avós, deixando os avós no isolamento, se afastando das crianças que são puras, inocentes. Tenham fé. Não precisam ter medo, as mensagens falavam sempre, não precisa ter medo, quem estiver comigo não precisa ter medo, tenham fé e não façam mais isso. Toma cuidado com as propostas que virão, as mensagens sempre falavam sobre isso. E o amor é maior, gente. O amor cura, nós somos provas vivas disso. Olha o que a gente viu aqui em casa, o pai quando foi diagnosticado com o câncer, no dia 3 de março, o médico falou, eu não sei como é que ele está comendo, eu não dou uma semana de vida para ele. E o que a gente fez? Trouxe para casa, cuidou, ele viveu até dia 27 de abril. O caso de uma senhora lá de Joinville também tinha tuberculose. Ela veio para cá, na casa dela, separaram toda a louça dela. Ela era isolada dentro da própria casa. E quando ela chegou aqui, acolhemos, foi colocado no quarto do pai e da mãe, todo mundo abraçou, e o pai deu remédio, no outro dia ela estava curada. Deus cura, Deus é a vida. Mas um exemplo também é a mãe aqui em casa. Antes do pai ficar doente, ela estava doente. Está viva até hoje por quê? Porque ela é isolada? Porque ela é abandonada? Porque nós temos medo de pegar a doença dela? Mais um exemplo também vivo, o padre Geraldo chegou aqui cheio de feridas. E nós tomamos comunhão da mão dele. Deus não passa doença. Pedimos a bênção na mão dele, beijamos a mão dele. Ou tem fé ou não tem fé? Tenha mais amor, mais caridade. Não deixe o seu irmão no isolamento. Deus não isola ninguém, o diabo isola. O diabo separa. Deus é amor e união. Não isole ninguém. Tenham fé e caridade. Quando a caridade acabar no seu coração, aí sim você estará morto. Porque Deus é caridade e Deus é a vida. Certo. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 40